O tema da ministração de hoje é menos ídolos, mais altares. E eu peço muito que você abra realmente seu coração, os seus ouvidos, porque hoje você vai ter resposta para algumas questões. Algumas questões que as pessoas vivem perguntando: por que as pessoas recebem oração e não mudam? Por que as pessoas não filmam na igreja? Por que as pessoas não dão um bom testemunho? Por que eu não consigo manter uma continuidade na minha vida? Por que eu não consigo tomar uma decisão, uma atitude e manter isso na minha vida? E hoje você vai ter algumas respostas. Então abre o seu coração, abre o seu ouvido, porque essa série que nós estamos ministrando, que menos de mim, mais de Deus, nós temos visto que a vontade de Deus é acrescentar na nossa vida, acrescentar amor, paz, alegria, prosperidade, provisão, acrescentar na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, acrescentar naquilo que nós colocamos as mãos para fazer. Vimos também que há um requisito para isso, que é que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas. E hoje Deus quer falar comigo e com você sobre menos ídolos, mais altares. Eu sei que você que está aqui hoje, talvez você vai pensar: o pastor vai falar de idolatria, o pastor vai... A gente já conhece, já sabe. As pessoas que vão ver nas redes sociais também às vezes vão pensar: não, a gente vai falar de idolatria. Vamos ajustar algumas coisas aqui para você. Tem uma música que eu gosto muito lá do o pessoal do Preto no Branco, tem uma música muito bonita que se chama Ninguém Explica Deus. É uma música muito bonita. O pessoal me pergunta na teologia: pastor, mas e aí, a teologia é o estudo de Deus? E eu falando que na verdade a gente fala sobre Deus, mas ninguém pode entender, ninguém pode explicar Deus na sua extensão, ninguém pode esgotar Deus. Nós falamos sobre Deus. E quando nós dizemos ídolos na Escritura, na maioria das vezes as pessoas já associam a passagens da palavra de Deus, que fala, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 20, e não fareis para ti imagem de escultura nenhuma do que há acima do sol, do céu, embaixo na terra. Não prestarás culto a elas, nem se dobrarás diante delas. Mas nós não vamos falar sobre isso. Não é esse o foco da mensagem de hoje, não é sobre isso que Deus quer falar. Deus hoje, Ele começa dizendo que a idolatria não está fora da gente. A idolatria está no nosso coração. As outras coisas são o foco do que está no nosso coração. É o alvo do que está no nosso coração. A idolatria é de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós muitas vezes confundimos essas coisas todas. Eu brinco muito: cristão pode ter obra de arte, cristão pode ter obra sacra, cristão pode sim, irmão, pode, não tem problema nenhum não. A idolatria é algo que parte do nosso coração, e realmente nós não entendemos algumas coisas, porque nós estamos vivendo numa cultura que vive à base de alimentar ídolos, de uma cultura que nos faz alimentar ídolos o tempo todo, e quando não alimentamos, nós os criamos. Depois que nós os criamos, nós temos muita dificuldade para lidar com eles. Podemos dizer que a idolatria é algo mais importante para você do que Deus. Pastor, mas não existe isso. A coisa mais importante na minha vida é Deus. Não. Tudo que for mais importante na tua vida ocupa mais tempo na tua agenda, ocupa mais tempo no seu pensamento, ocupa mais tempo no seu coração. E você vai descobrir que, se olharmos a nossa agenda, o nosso tempo e o nosso coração, na verdade não é Deus a pessoa mais importante para a nossa vida. Qualquer coisa que absorva seu coração, a sua imaginação, seus pensamentos mais do que Deus, e também qualquer coisa que você na verdade procura e que só Deus pode te dar, é um ídolo que você cria. Nós podemos criar maridos ídolos, esposas ídolos, filhos ídolos, empregos ídolos, porque nós atribuímos a essas coisas o poder de nos alegrar, de nos dar felicidade, de nos completar. Atribuímos a essas coisas expectativas que essas coisas jamais poderão cumprir. Essas coisas jamais poderão nos deixar felizes de fato, de verdade, completamente. Nós vamos descobrir que casamento é bom, mas não vai ser aquele casamento de um céu de brigadeiro, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses no ano. Não. O casamento vai ter seus altos e baixos, seus problemas, e quando chegar nesses problemas você já fala: meu Deus, será que era de Deus?
Mas não é se era de Deus. A pergunta deveria ser: o que eu esperava desse casamento? Será que eu não alimentei expectativas elevadas demais que só Deus poderia atender? Assim é com os filhos, assim é com o trabalho, assim com os nossos relacionamentos. E nós às vezes começamos a buscar nesses ídolos que nós vamos criando aquilo que só Deus pode nos dar. Aquilo que só Deus poderia nos dar, e uma dessas coisas se chama sentido da vida, propósito da vida. Nós queremos muito que as pessoas façam isso. Nós queríamos muito que o nosso casamento, nossos filhos fossem o sentido da nossa vida, o propósito da nossa vida. E você vai descobrir que filhos crescem, tomam decisões que de repente não são as que você queria. No casamento é assim, no relacionamento é assim, no trabalho é assim. E aí nós vamos lidando com isso, porque idolatria é substituir Deus por uma réplica. É algo que está substituindo Deus no nosso coração, onde Ele deveria estar, o lugar que Ele deveria ocupar. Deus deveria estar no trono das nossas vidas, soberano, absoluto. Muitas vezes nos tornamos nossos próprios ídolos. Nós olhamos para as nossas vidas, nos tornamos nossos ídolos, fazemos às vezes o nosso cônjuge o nosso ídolo, as pessoas com quem nós estamos nos relacionando, porque nós achamos que eles podem trazer algum tipo de realização, de felicidade, de satisfação total para as nossas vidas. E aí nós descobrimos que nada e nem ninguém nesse mundo vai poder fazer isso. Nós temos um grau de satisfação, nós temos um grau de exigência, de expectativa dentro de nós, que não pode ser atendido por ninguém, a não ser por Deus. Que não pode ser preenchido por ninguém, a não ser por Deus. Nós temos uma necessidade de sentido para a vida, que não pode ser preenchido por ninguém, a não ser por Deus. E às vezes nós apostamos tudo em pessoas, em coisas, apostamos tudo. Apostamos a felicidade, apostamos a esperança, apostamos o futuro, apostamos nas pessoas e queremos que as pessoas façam isso, que as pessoas correspondam, que as pessoas elas correspondam à expectativa que nós depositamos nela, a esperança que nós deixamos nelas. Empregos, salários, dinheiro. E é sobre isso que nós estaremos falando isso. A nossa vida precisa ter menos ídolos e mais altares. A nossa vida basicamente é feita de ídolos, que nós andamos, servimos quase o tempo todo. Eu poderia aqui falar lá de Êxodo capítulo 20, versículo 2, mas já falei que nós não vamos falar sobre isso hoje. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículos 14 e 15, Paulo diz assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Paulo está dizendo: olha, sai fora, vai para longe da idolatria. Não fica, não convive, não faça, fica o mais afastado, o mais distante que você puder. Sai fora o mais rápido de qualquer coisa que esteja fazendo com que você substitua Deus na sua vida. Existem coisas que ofuscam Deus na nossa vida, irmão. Existem coisas no nosso coração que ofuscam Deus. Existem coisas na nossa sexualidade que não glorificam a Deus, ofuscam Deus. Nós temos que lidar com os instintos, desejos, vontades. E todas essas coisas disputam e elas vêm, elas se colocam entre você e Deus, elas ofuscam Deus. E nós precisamos lidar com isso o tempo todo. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu queria muito achar uma igreja que eu tivesse comunhão, que eu pudesse, os irmãos fossem uma bênção, as pessoas convivessem. É o sonho dourado de todo mundo, né, irmão? Uma igreja onde não tem problema, onde as pessoas se dão super bem, não tem fofoca, não tem nada, as pessoas se ajudam. É esse sonho. E as pessoas às vezes elas vêm nessa questão, e eu fico imaginando sobre isso, qual a razão das pessoas virem à igreja? Por que as pessoas vêm à igreja? Para arrumar amigos? As pessoas vêm à igreja para serem mais felizes? Por que as pessoas vêm até a igreja? Fazemos parte do corpo de Cristo? Fazemos sim. A razão pela qual nós nos reunimos é para honrar a Cristo. Novos amigos, consequência de nos ajuntarmos para honrar a Cristo. Mudar e aumentar nossos relacionamentos é consequência de estarmos juntos honrando a Cristo. É por isso que
Eu vejo pessoas aqui dentro ouvindo a pregação e às vezes eu vejo pessoas lá fora conversando, no meio do culto, lá fora. E aí eu fico olhando, falo, gente, o que fizeram? Vieram fazer o que aqui? Não vieram para honrar a Cristo, vieram para ter um momento de comunhão. A igreja não é um clube, ela não é para isso. Isso é um efeito secundário de fazer parte de uma igreja. Nós conversamos, conhecemos pessoas, estamos ali, que bom. Mas o objetivo primeiro de estarmos aqui é glorificarmos a Cristo. Rendemos a Ele o nosso louvor, darmos a Ele a glória que somente a Ele é devida. Podemos amar a comunhão da igreja, irmão, mas precisamos ter cuidado para que a comunhão não se torne um ídolo. Quando essa igreja ela começou a crescer um pouco, no comecinho a igreja tinha aí 10, 12 pessoas. Era uma beleza, porque estava todo mundo junto, a mesma panelinha, todo mundo participava de todo mundo ia na casa de todo mundo, chá de panela, chá de bebê, aniversário, todo mundo participava. A igreja começa a crescer, aí já começa assim, mas não me chamou, nossa, mas que ingrata, não me chamou, fez um churrasco da casa dela, não me chamou, nossa, mas fez isso, não me chamou. E eu tive que explicar, muitas vezes, em muitas pregações, que o objetivo da igreja, a comunhão, é o objetivo secundário. O objetivo principal da igreja é adorar a Cristo, é prestar a Ele o nosso culto. E aí eu fui ministrando e dizendo para as pessoas, às vezes você tem que tomar cuidado para a igreja não se tornar um ídolo na sua vida. Uma pregação que eu fiz aqui, não sei se domingo passado ou retrasado, eu falei, para de brigar por causa de pastor, para de brigar por causa de igreja. Nós somos chamados para pregar o evangelho. Jesus é o dono da igreja, pode deixar que Ele cuida da igreja. O pastor pode ficar tranquilo, que o Espírito Santo vai cuidar da vida do pastor. Não fica brigando por causa dessas coisas, não. Nós somos chamados para anunciar o evangelho, para acolher, para amar, para abraçar. Nós somos chamados para isso, não para dividir. Ninguém deve frequentar uma igreja só para ter uma comunidade nova, amiguinhos novos, coisas novas. Você que está aqui hoje, você que já frequenta mensagens de paz, nós fazemos isso para honrar a Deus. E como recompensa, Deus nos dá novos amigos, novos relacionamentos, conhecemos novas pessoas, aprendemos novas coisas. Deus nos dá uma nova comunidade. Alguém falou que quando você entra por aquela porta, o pastor já está de olho em você, né? Para não deixar aí parado, já arrumou um servicinho, já tem um casalzinho, já estou arrumando um servicinho para eles aí. Porque nós estamos aqui para honrar a Deus, irmão. É para isso que nós estamos aqui. Quer ver uma coisa que parece boba na nossa vida? Eu falei de igreja, eu vejo muitas pessoas que a igreja se tornou um ídolo. As pessoas brigando por causa da igreja, batendo boca. Para, irmão. Mas quer ver uma outra coisa? Celular. Existem pessoas que não ficam sem o celular. Se esquecer o celular em casa, tem que mandar motoboy buscar. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue trabalhar, não tem como ele fazer nada, porque ele precisa do celular, e o celular tem que estar ali. Mas hoje eu não vou pregar sobre isso, irmão. Não vou pregar sobre os celulares. Nós podemos também idolatrar a nós mesmos. Eu poderia falar sobre inúmeros ídolos que nós levantamos na nossa vida, pessoas, coisas, vários tipos de idolatria nas nossas vidas, mas independentemente disso, nós temos que ser um povo que diz o tempo todo, Deus, eu não quero qualquer coisa e nem quero qualquer pessoa para substituir o Senhor na minha vida. Eu vou parar de buscar isso. As pessoas quebram a cara porque estão buscando ídolos. Deus disse que nós não devemos levantar e nem ter para nós ídolos, mas nós levantamos ídolos. Esses ídolos se tornam obsessão para alguns, se tornam causa de depressão para outros. Esses ídolos se tornam motivo de derrota para outros que não conseguem explicar o que aconteceu. E aí nós vamos sofrendo. A Bíblia, ela nos conta a história, nos mostra Deus acabando de libertar os israelitas ali do Egito. O Egito estava associado a escravidão, o fato do pessoal, o povo de Israel estar ali, ser escravizado. Também fala do nosso tipo de escravidão que nós temos no mundo. E que se não ficarmos muito atentos, nós levantaremos ídolos o tempo todo estaremos levantando os ídolos, e esses ídolos vão prender o nosso coração, amarrar o nosso coração, vão arrastar o nosso coração, a nossa devoção. Mas de repente Deus manda lá as 10 pragas, aquele movimento todo, você já conhece, liberta os israelitas do Egito. Aí saem, Deus levanta Moisés, conduz aquele povo através do deserto, atravessam o Mar Vermelho. Você já sabe disso.
Mas chega uma hora que Moisés vai conversar com Deus. Moisés sobe a uma montanha para conversar com Deus. E aqui a gente começa a meditar. Um texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos de 8 a 9. Lá em Êxodo 32, de 1 a 9, a palavra de Deus diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou o altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Moisés lá no monte conversando com Deus. Moisés lá naquele período lá e conversando com Deus, se preparando para receber ali os mandamentos e tudo mais. E sabe o que acontece, irmão? As pessoas viam Moisés como aquele que representava Deus. E de repente Moisés se retirou. E na cabeça do povo, quando Moisés não estava, Deus também não estava. Porque Moisés era o representante, não só o representante, Moisés era o canal, era aquele que dava o recado. E aí eles pararam para pensar sobre isso. Se Moisés não está aqui, Deus também não está. Nós vamos ficar separados de Deus. Moisés, separado, saiu do acampamento e eles automaticamente pensando que Deus também estava separado do acampamento. Na verdade, eles até queriam que Deus estivesse longe. Eles não queriam que Deus estivesse perto, não. Eles queriam que estivesse ali separado. Alguns capítulos antes, lá em Êxodo capítulo 20, versículos 18 e 19. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram, assustados, ficaram à distância, disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Ficaram com medo, irmão. Foi tenebroso demais aquela visão do monte fumegando, raios e coriscos. O povo olhou aquilo e assustou, falou: olha, se Deus vier falar com a gente, nós vamos morrer. Deus não pode ficar junto com a gente, não, tem que ficar separado. E eles falaram: Moisés, dá os recados para a gente. Não deixa Deus falar direto com a gente, não, que a gente vai morrer. Eles têm medo. E eles dizem: olha, não queremos conversar com Deus. O que queremos é que Deus fique ali do lado, não tem problema não, mas você, Moisés, traz os recados para a gente. Deus fala com você, você compartilha. Se a gente tiver alguma coisa para falar para Deus, a gente fala para você e você leva para Deus. Isso aqui começa a mostrar algumas coisas para a nossa vida, irmão. Quando nós não queremos ter comunhão com Deus, nós levantamos ídolos. Porque nós precisamos de algo para nos dar contato. Precisamos de algo para preencher ali alguma coisa na nossa vida. E começamos a construir ídolos todas as vezes que nos separamos de Deus. Eles queriam estar separados de Deus e isso os levou a começar a pensar: bem, agora eu estou longe de Deus, agora eu não estou mais perto. Deus não, eu sei que Deus é justo, então agora não tem muito problema mais não, mas eu preciso criar um Deus na minha vida. Eu preciso criar um Deus na minha vida. Ficar próximo de Deus, irmão. Às vezes as pessoas confundem tudo isso. A gente diz que a pessoa é um bom cristão porque está próximo de Deus. Alguns dizem que alguém é um bom cristão porque ele ora muito, ele isso, ele aquilo outro. Mas na verdade nós precisamos estar perto de Deus, porque quanto mais nós nos separamos de Deus, mais ídolos
vão entrar na nossa vida. Mais ídolos virão para dar sentido à nossa vida. Mais ídolos nós levantaremos para fazer com que a nossa vida faça sentido. Seja a família, seja a esposa, seja o marido, seja o trabalho, seja o dinheiro. Precisamos de algo que dê sentido. Deus não está perto mais, eu não estou perto dele, eu vou ter que trabalhar e levantar um ídolo para que minha vida tenha sentido, minha vida tenha propósito. E aí nós vamos lidando com essa questão da nossa vida, irmão, de ídolos que nós vamos levantando no dia a dia, na nossa vida, no dia a dia. Alguém disse com muita propriedade que todos nós já nascemos com um vazio ou um buraco do tamanho e da forma de Deus nas nossas almas. Todos nós já nascemos assim. O ser humano ele tem essa inclinação a buscar o transcendente. Dê o nome que se der a isso. Mas ele tem essa inclinação. Cada um vai buscar de uma forma, de uma maneira, porque sabe que tem um vazio, esse vazio tem forma, precisa ser preenchido. E aí nós começamos a lidar com isso, irmão. Separados de Deus, esse vazio que está ali não está ocupado. Esse trono que está ali não tem ninguém assentado e não pode ficar assim. Para nós não pode ficar assim, algo tem que vir, tem que acontecer, algo ou alguma coisa nessa terra. Preciso ocupar esse vazio, preencher a minha alma, me dar sentido para a existência, para as coisas que eu faço, para as lutas que eu tenho. Precisa me dar sentido para as decisões que eu tomo, para a visão de vida que eu tenho. Alguma coisa tem que fazer isso. E aí, irmão, eu começo a descobrir que se eu estiver longe de Deus, eu vou tentar, igualzinho um quebra-cabeça, que é de encaixar as pecinhas. Eu vou tentar encaixar, isso aqui, não encaixa só por um tempo, não serve. Esse aqui encaixa por um tempo, não serve. Porque se eu quero estar próximo de Deus, o desejo de criar um ídolo para preencher espaço, ele desaparece. Porque Deus tem exatamente o tamanho e a forma do vazio que existe na minha alma. E também na tua alma. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Deus. Quanto mais nos distanciamos de Deus, mais difíceis e duros nossos corações se tornam. Às vezes a gente fica se perguntando, mas será que as pessoas não entenderam? Aonde que elas não entenderam? O que está acontecendo? E aí você vai ver que tem um ídolo ofuscando o entendimento das coisas de Deus. Mas os corações se tornam endurecidos, mas quanto mais perto de Deus, mais moldáveis, maleáveis, flexíveis, ensináveis se torna o nosso coração. Nós sempre criaremos ídolos de acordo com a nossa natureza humana, irmão. Sempre. Nós sempre vamos levantar ídolos que na verdade nunca te pediram para ser ídolos. Às vezes você cobra coisas de outras pessoas que elas nunca te ofereceram, que elas nunca disseram para você que seriam perfeitas, elas nunca disseram que não iam errar com você, mas você criou esse ídolo, você chegou e falou, olha, você vai ser o ídolo da minha vida, você é a pessoa que vai dar sentido à minha vida, você minha esposa, você meu marido, você meu filho, esse trabalho é o trabalho que vai dar sentido à minha vida. Ídolos. E nós vamos levantando esses ídolos são levantados de acordo com a nossa natureza humana, e a natureza humana não é boa. A nossa inclinação é má. A nossa inclinação não é boa. Por que você acha que o mundo está do jeito que está, irmão? Caos, maldade. Porque as pessoas se separaram de Deus. O mundo está cheio de ídolos que as pessoas vão construindo para elas. Eu não sei se você viu algumas postagens aí, saiu alguém que deu uma declaração dizendo que a opinião dos artistas tem que ser respeitada, porque senão se torna crime, não sei o quê. Eu ia postar no boletim, eu não fiz por causa das crianças que às vezes olham o boletim. Você viu o que é hoje que se chama cultura e manifestação artística? Um monte de homem fazendo trenzinho, peladinho, né? Com o fiofó, o brioco, chama do jeito que você quiser. O outro atrás cheirando. Arte. Por que o mundo chegou nesse ponto? Isso é cultura. Nós estamos vendo um mundo hoje, na verdade, separado de Deus, tentando produzir uma cultura separada de Deus. E aí nós vemos pessoas dando vazão à sua própria natureza, construindo ídolos segundo a sua natureza, segundo o que elas pensam que deve ser, ou como elas pensam que deve ser. E os nossos corações, quando se afastam de Deus, se tornam tão endurecidos, e agora existe mal em todos os lugares, confusão em todos os lugares, porque nos permitimos, estamos separados de Deus. Você pode ficar separado do Deus verdadeiro, mas você levantará outros ídolos para você.
Você colocará eles na sua vida. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós não temos mais necessidade de ídolos. Nós vamos removendo essas coisas da nossa vida. É por isso que lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, o autor diz assim, que nós precisamos fixar o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé. Quanto mais distante de Deus você fica, mais coisas existirão entre você e Ele. Coisas para te distrair, para te cansar, para tirar teu foco. Coisas para tentar arrastar seu coração, conquistar seu coração. Coisas para impedir você de olhar com assertividade e caminhar na linha reta que um dia você propôs para você. Porque entre você e a realização, a palavra realização é diferente de sucesso, por favor. Existem pessoas muito bem-sucedidas, mas não realizadas. Nesse caminho, os ídolos estão à beira da estrada, chamando a atenção, tentando distrair a nossa vida. Cada uma dessas coisas disputará seu coração, disputará sua atenção. E aí, quando a gente vai olhar para essas questões, o mundo hoje começa a perguntar o que é a verdade, onde está Deus, Deus realmente existe, por que só o teu Deus é o Deus verdadeiro? Por que eu tenho que acreditar no Deus da Bíblia? Por quê? Isso tudo porque o mundo resolveu que é hora de ter seus próprios ídolos, seus próprios deuses. Aquele povo começou a perguntar, onde está Moisés? Se Moisés não está aqui, Deus também não está. Eu vou criar um ídolo. Eu gostaria que você daqui para frente prestasse atenção em algumas coisas. Eu vou criar um ídolo do jeito que eu penso que Deus deveria ser. Eu vou criar um ídolo que vai ser justo do jeito que eu acho que justiça é. Eu vou criar um ídolo de acordo com aquilo que eu penso que as coisas devem ser. Eu vou criar um ídolo quando eu penso que Deus deve ser assim, porque a minha distância é muito grande entre eu e Deus, e quanto mais longe eu estiver, mais a minha natureza vai se evidenciar, mais a minha natureza caída se evidencia, mais ela se torna forte. Não nos aproximamos de Deus porque somos bons, irmão, ninguém é bom. Nos aproximamos de Deus pela própria misericórdia dEle, que nos leva até Ele, e ao nos aproximarmos dEle, Ele nos torna bons. Ele nos faz bons. Ele muda a nossa natureza, nos dá um novo nascimento, nos dá um novo espírito. A Bíblia diz que Deus nos faz justos. Quando eu estou longe de Deus, eu começo a procurar outras coisas para ser a minha fonte de justiça. Por que você acha que algumas coisas são justas ou não? Porque algumas pessoas dizem assim, mas não é justo isso que Deus faz, né? Mas não é justo isso que Deus pede. Aí eu tenho que te perguntar, de onde vem a tua fonte de justiça? De onde vem o seu critério, o seu padrão de justiça? Na verdade, todos nós queremos procurar ídolos que nos satisfaçam. E estabelecemos esses ídolos na nossa vida, nessa vida separada de Deus. Eu não estou tentando apenas ser um bom cristão. Quem está tentando fazer isso está sendo religioso. Você que está tentando ser um bom cristão, quando você cair, você vai ter muita dificuldade para se levantar. Isso é religião, irmão. Nós devemos fazer de tudo para estarmos mais perto de Deus, porque é Ele quem nos faz o bem, é Ele quem nos muda, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos faz justo, é Ele quem dá sentido, razão e propósito à nossa vida. E aí quando eu fico longe dEle, quando eu começo a me distanciar dEle, eu começo a sentir isso na minha vida. E aí quando você vai lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, olha a recomendação. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E outras versões dizem assim, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Mas nós queremos ser bons, distantes de Deus. Nós queremos, pessoa, pastor, mas a gente não pode ter uma boa moral? Pode, irmão. Mas aí nós vamos entrar no campo do relativismo, né, irmão? Porque aquilo que você chama de errado, o outro chama de certo. E aquilo que o outro chama de errado, talvez você chame de certo. A nossa moral é subjetiva. Eu tenho um conceito, você tem um conceito, um pensa que é de um jeito, outro pensa que é de outro jeito. Tudo nas nossas vidas é um desdobramento da relação que nós temos com Deus, ou da falta da relação que nós deveríamos estar tendo com Deus.
O bom e ruim nas nossas vidas, tudo é um transbordamento da minha proximidade ou não com Deus. Eu posso fazer coisas mecanicamente, eu posso viver mecanicamente, eu posso cumprir obrigações mecanicamente, ou eu posso estar muito íntimo de Deus e ter a direção clara, justa e precisa para as coisas que eu tenho que fazer. À medida que nós nos aproximamos de Deus, Ele começa a nos mudar, irmão, mas de dentro para fora. As pessoas não sabem o que está acontecendo no seu coração. As pessoas não sabem as lutas que você passa. As pessoas não sabem lá dentro de você como é que está turbulento, como está complicado algumas coisas. Coisas que você morre de vontade, você quer resolver mesmo, mas as pessoas às vezes julgam pelo que elas veem, julgam pela aparência, se esquecem que lá dentro Deus está operando, Deus está trabalhando, você se aproximou dele e Ele começou a operar de dentro para fora. A nossa cultura e a nossa sociedade estão num processo de moldar e mudar Deus, como se Deus pudesse ser mudado, como se Deus pudesse ser moldado. O cristianismo não é sobre moldar Deus. Cuidado, na teologia tem uma coisa que a gente chama de contextualização. Contextualizar algo não significa ferir a palavra de Deus, significa adaptarmos de uma forma que corresponda aos avanços sociais, científicos e tudo mais. E aí nós vamos vendo que o cristianismo, na verdade, é sobre permitir que Deus nos molde, e não de tentar fazer Deus parecido com a gente. O cristianismo, deixado por Jesus, é permitir que Deus molde você. Aquelas pessoas que moldaram algo da maneira que elas pensavam que Deus deveria se parecer, é isso que a sociedade começa a fazer hoje. Isso é idolatria. A idolatria, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. É muito raso você ficar, imagenzinha, para. É muito raso pensar assim. Hoje nós vamos moldando Deus, criando nossos ídolos, a sociedade vai nos incentivando a fazer isso. A idolatria nos leva para um lugar onde nós começamos a querer formar e moldar Deus na forma que nós pensamos que Ele é, para fazer sentido. Na forma que nós pensamos que Ele pensa, para que Ele seja coerente. E nós sofremos. A idolatria, irmão, a idolatria em cada um de nós nos faz criar um sistema de cristianismo baseado no que eu quero acreditar. Ao invés de pegar a minha vida, por isso o tema dessa ministração de hoje é menos ídolos e mais altares. Hoje, os ídolos presentes na nossa vida querem me fazer acreditar que eu preciso moldar o evangelho, a mensagem de Deus no que eu quero, baseado na minha vida. E aí eu não consigo entender, irmão. Porque eu não quero viver no que Deus diz que deveria ser. Eu não quero viver nas regras que eu não posso mudar, eu não posso justificar, nós não gostamos. O cristianismo que Jesus nos ensinou é um paradoxo. O cristianismo que Jesus nos ensinou nos confronta. Para você que está aqui, desde aquele que acha que peca demais, até aquele que acha que não peca muito, o cristianismo incomoda. A verdadeira mensagem da Bíblia incomoda. Porque ela nos tira da zona de conforto. Ela vai trabalhar no nosso sistema de valores, nosso sistema de crenças, nosso sistema de princípios. Mas aí, irmão, que a proximidade com Deus deveria fazer é abrir o nosso coração para que Deus pudesse nos moldar. Por isso a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça, porque Deus dá a todos e não retém. Mas nós não fazemos isso. Sofremos. Temos perspectivas erradas de quase tudo na vida. Eu fiz aqui um culto de casais que eu falava que o maior erro dos casais é colocar o matrimônio no altar de Deus. E fazer do matrimônio um ídolo. Nada pode substituir o lugar de Deus. A nossa cultura acabou porque ela na verdade precisa devolver a Deus o altar que é dele. O altar que pertence a Ele. Ele precisa voltar a ser a fonte primeira de toda a inspiração. Ele precisa ser a fonte primeira de todas as coisas. O pessoal que estuda direito aí, estudou direito, né? Vai lá na questão do direito divino, balela. A fonte primeira do direito.
Não. Modificamos tudo. Fomos lá, adaptamos, construímos nossos ídolos, tentamos fazer hermenêuticas, exegeses, de acordo com as nossas preferências, com o tempo que nós estamos vivendo. Deus é a fonte primeira de toda inspiração. Nós somos um mundo separado de Deus, produzindo uma cultura separada de Deus, produzindo ensinamentos separados de Deus, produzindo conhecimentos separados de Deus. E quanto mais separados de Deus, mais força a cultura tem para nos fazer moldar Deus do jeito que a gente acha que Ele deve parecer. Você acha que é à toa que nesses paizinhos por aí estão queimando igrejas, prendendo sacerdotes, perseguindo cristãos? Não é uma perseguição religiosa só não, irmão. É porque é um povo que está dizendo que Deus é a fonte primeira de todas as coisas. Deus é aquele que organiza, é soberano, antepõe, antepara. E nós precisamos começar a lidar com isso, irmão. Porque a cultura quer dizer para a igreja o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, o que é permitido a igreja fazer, o que não é permitido a igreja fazer. A cultura quer nos moldar a um Deus e nos fazer moldar a um Deus que nos faz acreditar que o aborto é só uma questão de saúde pública. Que se nós não tivermos um olhar um pouco mais complacente, mulheres continuarão morrendo em abortos clandestinos, ou aquelas que têm dinheiro irão para países mais evoluídos e farão seus abortos em clínicas especializadas, credenciadas. E a gente está ouvindo isso aí, irmão. A cultura vai nos tentando moldar um Deus que não quer nos deixar ter o direito de defender algumas coisas. Quer nos fazer acreditar, por exemplo, que homem não nasce homem e que mulher não nasce mulher. Quer nos fazer acreditar. E está entrando dentro de algumas igrejas para nos fazer acreditar que não é assim não. Homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Estamos querendo moldar um Deus que diz para nós que a família tradicional, como Deus planejou, é arcaica, ultrapassada, que já não pode fazer ninguém feliz mais. Eu não sei se você viu, está aí nas redes sociais, não sei se é ministra da saúde, secretária da saúde da Espanha, foi agora, tem 2 dias ou 3 dias. Ela começou um movimento dizendo que os nossos filhos e filhas, independente da idade, têm todo o direito de explorar a sua sexualidade com quem eles bem entenderem, sem que os pais tenham o direito de interferir nisso. De manhã eu brinquei aqui um pouquinho, eu falei, pois é, né? Aí de repente a sua filha invoca com um sujeito aí famoso, conhecido como Taco Sinuca, né? Um cara, e aí? Você não tem o direito de falar para ela, não é o momento, não é a hora, não é isso. Isso está entrando nas igrejas, irmão. A exploração do corpo, você deve ter visto aquela exposição que teve lá de crianças tocando no homem nu, com a desculpa de que isso é para que se torne normal, para que não seja traumático, que não pode ser assim. Nós estamos vendo hoje uma cultura tentando moldar ídolos, e que infelizmente vão sendo seguidos por cristãos, que se dizem cristãos, que vão alimentando, recebendo isso. Quanto mais longe de Deus nós chegamos, mais começamos a moldar as coisas da maneira que nós pensamos que elas deveriam ser ou não deveriam. A idolatria nos nossos corações nos leva no lugar onde nós pensamos que nós podemos moldar quem é Deus, que nós podemos determinar ou deturpar ou distorcer o que Ele nos diz que nós podemos fazer. Estamos abandonando Deus por um sistema de autogoverno. Estamos caindo num caos, porque relativismo é caos. Eu não posso estar certo acerca de uma questão que é totalmente contrário ao que você pensa e que leva para resultados totalmente diferentes daquilo que você pensa. Existem rotas que são rotas. Não adianta eu falar, todos os caminhos levam a 3 pontas. Mentira. Mentira, irmão. Mas o mundo quer que a gente creia nisso. Nós vamos levantando esse sistema de autogoverno, e se autogovernar é se destruir. É procurar infelicidade. Sabe por quê? Porque se eu for o único Deus que eu tenho, se eu for o único Deus, o único padrão
de certo e errado, de justo e injusto, se eu for o único Deus que eu tenho, na verdade, eu não tenho nada. Porque eu não sou Deus. O que hoje eu falo que é certo, amanhã eu falo que é errado. Pessoas que hoje eu amo, amanhã eu odeio. Hoje eu tenho a minha razão e meu juízo perfeito, mas eles começam a ser afetados e muitas vezes aos poucos. E quando Deus vai falando comigo, com você sobre essa questão, irmão, eu preciso acreditar que existe um Deus maior e melhor do que eu. Que existe um Deus maior e melhor na forma de pensar do que eu penso. Maior e melhor, que tem habilidades melhores do que aquelas habilidades que eu acho que eu tenho. É por isso que eu não posso criar nenhum ídolo para chamar de Deus, porque qualquer ídolo, na verdade, é uma emanação do próprio eu. Qualquer ídolo que eu venha criar é uma emanação de mim mesmo, irmão. É uma projeção de mim, um pouco melhorada talvez, um pouco alguns critérios um pouco mais elevados, mas uma emanação de mim. E mais nada. Eu preciso de menos ídolos e mais altares. Porque eu sei que Deus é o único capaz de suprir todas as minhas necessidades. Tudo que eu tenho a fazer é dizer a Deus: Deus, eu tenho dificuldade para ser menos de mim e mais do Senhor. Para mim é uma luta muito grande aceitar a tua forma de pensar, aceitar a tua palavra, aceitar teus caminhos. Eu questiono muito. A idolatria nos faz começar a moldar as coisas na forma que nós pensamos de certo e errado. Nos faz moldar o que eu penso sobre pureza e santidade, por exemplo. O sexo é muito bom, irmão. Foi criado por Deus. Mas foi criado por Deus para ser desfrutado dentro de certos ambientes, chamado casamento. Para que não haja condenação, para que não haja acusação. A pior coisa do mundo é uma transa numa noite, no outro dia com vergonha, no outro dia não pode aparecer. Isso não é de Deus. Mas o mundo não quer que a gente pense em pureza, santidade. Ontem nós fizemos lá o bate-baracá da Esther, que fez 18 anos. Bate-baracá significa filha da benção. Barbaracá significa filho da benção. Nós gostamos de fazer isso, sabe por quê, irmão? Porque os nossos filhos, nós não temos o hábito de liberar eles para a vida adulta. Eles transicionam sem que isso represente nada. O do meu filho eu fiz. E eu lembro que quando eu fiz o barbaracá dele, ele falou: a partir de hoje, lembra que ele chama Iago, ele não é filho do pastor, não. O que ele fizer é problema dele, as atitudes que ele tiver, que ele tomar é problema dele. Se der tudo certo, bom para ele. Se tiver que colher consequências, ele vai colher consequências. Porque quando você não libera, teu filho vai ser sempre o teu filho. A pessoa vê alguém na rua: nossa, lá, olha o filho da Patrícia que está fazendo. Marmanjão já, 30 anos de idade, não tem nome não, é o filho da Patrícia. A culpa é nossa, irmão. Essa cerimônia lá, a gente faz isso. O pai já vai, impetra a bênção, já fala: ó, você está abençoado, vai viver, vai tomar suas decisões, vai fazer o que você tem que fazer. Agora você já não é mais a menininha frágil do papai. Você já não é o filhinho frágil mais. Os nossos pais não fizeram isso, né, irmão? Os nossos pais não fizeram isso. E nós precisamos começar a lidar com isso aqui. Que eu vejo pessoas que estão levantando ídolos na área dos relacionamentos, na área da sexualidade. Estamos permitindo que um relacionamento se torne um ídolo, porque esse relacionamento se tornou fonte de algo que nesse momento está sendo bom para mim. Mas é algo que eu deveria estar procurando em Deus, da maneira de Deus, e não em pessoas. Estamos vivendo numa sociedade, em uma cultura, onde a idolatria ela é celebrada, e nós precisamos voltar aos conceitos de menos ídolos, mais altares. Conceito de uma vida colocada no altar, ofertada como sacrifício a Deus. O mundo gosta de jogar holofote sobre algumas coisas, né, irmão? Aqui nessa igreja a gente ensina algumas coisas. Primeiro, independente de questões da sua vida, seja homossexualidade, seja vício, seja jogo, seja o que for, irmão. Para nós é tudo a mesma coisa, é desvio de uma reta de Deus,
esse aqui não é mais pecado do que esse aqui não é mais brando, eu sou pior criatura porque eu faço... Não existe isso, irmão. Esse ídolo é o mundo que vai moldando. Não é a palavra de Deus, o mundo vai moldando isso e vai nos empurrando para isso. Nós precisamos voltar a esse conceito de mais altares, entendendo que cada pessoa terá um sacrifício para oferecer no altar da sua vida a Deus, que são as renúncias pessoais, são as mudanças que cada um deve fazer. As minhas renúncias são diferentes da sua, as minhas renúncias serão diferentes das suas, as suas não são piores do que as minhas. Ficamos frustrados com Deus quando Ele pede que nós obedeçamos de uma forma, porque não é a forma que nós queremos obedecer, para nós não faz sentido, e essa frustração ela acontece porque eu estou tentando moldar um Deus no meu sistema de crenças, valores e princípios. Isso não é cristianismo, isso não é Deus, isso não é Jesus, isso é ídolo, é idolatria, porque tem algo me fazendo questionar Deus, tem algo me fazendo afrontar Deus, tem algo me fazendo questionar a bondade, e isso é antigo, irmão. Estamos vendo uma cultura que celebra ídolos, que celebra a idolatria. E esse conceito de moldarmos o nosso próprio sistema do que gostamos ou achamos que é certo ou errado, daqui a pouco, escuta o que eu estou te dizendo, irmão. Daqui a pouco não vai existir certo e errado mais. Só vai existir certo. E aí eu te pergunto, um sujeito que mata um bebezinho num ritual de magia negra, na consciência dele, ele acha que está fazendo certo, você vai conseguir provar para ele que não é certo? Estamos partindo para isso, irmão. Nós estamos partindo para isso. Pastor, o senhor foi longe? Não fui não. O Dudu conhece as questões de objeção de consciência, né? Estamos partindo para essas questões. Não sei se você viu o vereador que invadiu a igreja lá no Sul. Foi cassado pela Câmara de Vereadores do Sul. O Supremo devolveu o mandato para ele, dizendo que a liberdade de expressão ele pode entrar ainda, e invocou racismo estrutural em cima disso. É por isso, irmão, que nós precisamos voltar aos absolutos de Deus. E absoluto de Deus significa que a minha vida precisa ser um altar, que os meus ídolos precisam se curvar diante do único e verdadeiro Deus, que todos os ídolos que eu tiver na minha vida, eu preciso abandoná-los. Lá em Isaías capítulo 5, versículos 20 e 21, a palavra de Deus diz assim, presta atenção nisso, irmão. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes na sua própria opinião. Aquelas pessoas que retiraram seus brincos, Deus havia dado a elas esses presentes quando saíram do Egito. Aquele povo do Egito ficou tão doido para eles irem embora, que tiraram o brinco, tiraram tudo que eles tinham de ouro e deram para eles. E a primeira coisa que o ídolo fez foi tirar o presente que Deus tinha dado para eles. Foi a primeira coisa que aconteceu ali. E hoje Deus me pede para dizer para você, a primeira coisa que os ídolos vão fazer de você é tirar o dom de Deus na tua vida, é tirar discernimento, é tirar a fé, é fazer você questionar tudo que diz respeito a Deus na sua vida. O que na tua vida, irmão, que tem se tornado uma réplica? Qual é o teu porto seguro? Uma boa família, um bom casamento, a saúde, um bom emprego? Se essas coisas forem seu porto seguro, elas são na verdade seus ídolos. E o dia que elas estremecerem, você cai junto. O dia que elas estremecerem, você se abala também. Ao invés de você dizer, vem cá, eu tenho um porto seguro verdadeiro, que é o Deus que eu sirvo, você vai abalar, vai se abater. Existem muitas coisas desse mundo que podem te deixar felizes, mas que não te deixarão felizes para sempre. Existem muitas coisas nesse mundo que podem te dar um sentimento de realização imediata, mas que não te farão realizados para sempre. Você que está aqui hoje,
quem vai ouvir a pregação pelas redes sociais, dando tudo certo da gente postar. Deus te chamou para fazer a diferença nos dias de hoje. E nós precisamos mostrar às pessoas que não é possível servir a dois senhores. Eu não posso querer servir os meus ídolos particulares e servir ao Deus verdadeiro. Eu não posso, porque eu vou sentir que a minha vida está sendo como correr esmurrando o vento, não chegando em lugar nenhum, trabalhando muito e não comendo do fruto do meu trabalho, perdendo coisas que para mim são importantes demais, em nome de ídolos. Deus está dizendo para você que você foi chamado para ser altar de Deus e não altar de ídolos. Você foi chamado para ser altar de Deus. Que você deve pegar agora todo o ídolo que tiver na sua vida. E você deve sacrificar todos eles no altar de Deus. Isso não quer dizer não amar, não quer dizer não dar valor. Isso quer dizer dar a Deus o lugar que é dele, de soberano absoluto da tua vida. Maior que o trabalho, maior que a família, maior que o casamento, maior que os filhos. Talvez seja por isso que você anda tão confuso, porque o ídolo que você está seguindo é um ídolo que é a emanação de você mesmo. É um ídolo que na verdade é uma projeção de você mesmo, um pouco melhorado, mas que não é eterno, não é todo poderoso. Não é aquele que te ama e estará com você para todo sempre. Nossas vidas sempre devem estar nesse processo de serem transformadas no altar de Deus para ficarem cada vez mais parecidas com Cristo. E mais uma vez, não estou falando de fanatismo. Estou falando de vida no altar e vida com Deus. Você está aqui dentro hoje. Quantos ídolos entraram por aquela porta com você? Você está aqui agora, já tem um ídolo te incomodando porque amanhã é segunda-feira. Já tem um ídolo dizendo para você ficar preocupado porque amanhã é segunda-feira. Você está aqui agora, talvez alguns estejam pensando, será que o pastor não vai orar? Não, vou pedir para uma oração. Olha o ídolo te perturbando de novo. Quantos ídolos entraram com você por ali? Aquela pessoa que está no seu coração e você acha que é a única pessoa do mundo que te faria feliz, se tornou seu ídolo. Você não consegue confiar em Deus. Você não consegue descansar em Deus porque para você aquele é o seu ídolo. Aquele trabalho que hoje você tem, trabalho abençoado, com certeza dado por Deus, mas Deus é soberano. Você ficará lá enquanto Deus assim quiser. Quando Deus não tiver propósito para você mais lá, é hora de sair. É hora de deixar um ídolo para trás. Hoje, antes de chamar você para orar, para terminar essa palavra, se você se tornar altar de Deus, você vai mudar as suas ações. Deus já mudou você por dentro, naquilo que você não pode mudar, mas agora Deus começa a te mudar e você vai mudar seus passos, e você vai mudar a sua forma de tratar, você vai mudar a sua forma de ver a vida, você vai mudar a tua forma de ver as pessoas, vai mudar a forma de ver tua esposa, vai mudar a forma de ver teu marido. E você vai lutar todos os dias para servir a um só Senhor. E não ficar escravo de mais nada e de mais ninguém nessa vida. Deus te chamou e te colocou por cabeça e não por cauda. Os ídolos estão te fazendo ser cauda o tempo inteiro. Pregação da semana passada, eu falei sobre menos defesa, mais ataque. E hoje Deus fala menos ídolos, mais altares. Se você for colocar no papel, olha a quantidade de ídolos que estão disputando seu tempo, sua atenção, sua mente. E você ora pedindo para Deus abençoar o que o teu ídolo te pediu. Não é deixando na mão de Deus, irmão. É menos de mim, mais dele, menos de ídolos, mais altares. Sou eu diminuindo para que ele possa crescer e acrescentar na minha vida.
A minha vida precisa ser um altar para Deus, porque Ele é a minha fonte, Ele é o meu provedor, mas muito mais do que isso, Ele é o único que quer cuidar de mim hoje e para sempre, todos os dias. Vamos colocar de pé, nós vamos orar, vamos falar com Deus.